Minha meia-irmã ajudou minha mãe a roubar meu fundo para a faculdade, mas agora eles estão me pedindo ajuda porque minha irmã precisa do meu fígado para viver. Eu sei que a maioria das crianças diz que amou e aproveitou sua infância, especialmente seus primeiros anos de adolescência, mas infelizmente eu não posso me identificar com isso porque eu literalmente vivia no inferno, sem exagerar. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe e meu pai se divorciaram. Meu pai tinha graves problemas financeiros e nem conseguia pagar o aluguel. Aproximadamente um ano após o divórcio, minha mãe se casou com John, meu rico padrasto, e nos mudamos para a casa dele. Quando minha mãe se mudou para a casa do John, ela nem sabia que estava grávida porque ela deu à luz a minha meia-irmã há poucos meses depois que eu completei 5 anos. Tudo o que eu me lembro é da minha mãe saindo de casa com algumas coisas e voltando alguns dias depois com um bebê. Também, como nós tínhamos nos mudado recentemente para outra cidade como qualquer outra criança, eu estava animada para ter uma irmãzinha. Eu me lembro que eu sempre tentava carregá-la, alimentá-la e fazer todas as coisas que uma irmã mais velha gostaria de fazer por sua irmã mais nova, mas foi aí que tudo começou. Sem motivo, minha mãe gritava comigo por me aproximar de Arya ou tentar carregá-la, mas eu não levei para o lado pessoal porque na maioria das vezes minhas mãos estavam sujas. Minha mãe e meu padrasto me avisaram inúmeras vezes para não tocar no bebê com as mãos sujas. Dado que este era principalmente o caso, eu não pensei que minha mãe me odiasse, até Arya crescer. Como crianças, há certas coisas que acontecem que podem ficar gravadas em nossas cabeças por muito tempo. Eu tive muitas dessas experiências e há uma que eu nunca vou esquecer. Quando Arya completou 3 anos, minha mãe quis organizar uma pequena festa de aniversário para ela, estritamente por convite. Ela não queria fazer algo grande como seu primeiro aniversário. Embora eu não fosse aniversariante, eu realmente estava ansiosa pela festa de aniversário, pelo bolo e pelas bebidas. Crianças adoram essas coisas. Embora eu fosse bastante jovem na época, eu fazia muitas tarefas e ajudava na casa porque eu queria que o aniversário da minha irmã fosse perfeito, mas infelizmente eu não pude comparecer. E adivinha por quê? Minha mãe disse que eu era muito velha para ir à festa de Arya e que a festa era para crianças da idade dela. Então ela me trancou no meu quarto. Eu tive que ver as pessoas chegando na festa da minha janela porque eu não tinha permissão para ir à festa. Naquela tarde eu chorei desconsoladamente porque me senti traída. Do meu quarto eu podia notar que as crianças realmente estavam se divertindo. Eu podia ouvir suas risadas e tudo o que estava acontecendo, o que fez a situação me doer muito mais. Depois que a festa terminou e minha mãe abriu meu quarto, eu a enfrentei e disse o quão magoada eu estava. Eu sabia que o que ela fez estava errado, mas em vez de tentar consertar, ela me deu um tapa, gritou comigo e me obrigou a limpar a bagunça que todos os outros tinham feito. Esta foi minha primeira pista de que eu não era exatamente a filha favorita da minha mãe e eu gostaria de ter sabido disso antes. À medida que Arya crescia, o favoritismo da minha mãe se tornou tão óbvio. Na verdade, pelo tom diferente que ela usava ao falar com a gente, dava para notar que uma filha tinha um lugar no coração dela e a outra simplesmente não. Várias vezes eu observei como minha mãe saía e voltava com um presente para Arya. Se eu ousasse perguntar por que ela não me trazia algo também, ela gritava comigo e me chamava de todos os nomes horríveis que você pode imaginar. Houve até uma vez que ela me chamou de menina invejosa e disse que eu tinha inveja de Arya só porque eu precisava de dinheiro para algo na escola. Isso era algo sobre o qual eu tinha falado com ela durante semanas e insistido à medida que o prazo se aproximava. Alguns dias antes do prazo eu descobri que minha mãe tinha ido às compras para Arya e comprado muitas coisas. No entanto, ela continuava me dizendo que não tinha dinheiro. Frustrada, eu a enfrentei por gastar dinheiro com Arya quando eu tinha uma necessidade muito mais importante. E foi então que ela me chamou de menina invejosa. Ela até mencionou a história de Caim e Abel na Bíblia. Havia outros momentos em que minha mãe escolhia Arya em vez de mim. No aniversário de Arya, minha mãe se assegurava de comprar tudo na lista de desejos dela, mas nos meus aniversários ela me dizia o quão difíceis as coisas estavam e o quão dura estava a economia, e no final ela não me dava nada. O mesmo acontecia no Natal. Minha mãe se assegurava de comprar tudo que estava na lista de Arya antes mesmo de começar com a minha, que mal tocava, só para não parecer que estava me negligenciando. Minha mãe comprava o mais barato da minha lista. Se eu reclamasse que Arya conseguia tudo da sua lista, ela me chamava de ingrata e entregava meu presente para Arya. Aprendi da pior maneira que nunca deveria reclamar de nenhum presente que recebia da minha mãe. Por acaso, se você está se perguntando se meu padrasto era melhor, a resposta é não. Ele não era diferente da minha mãe. Honestamente, tudo o que lhe importava era sua preciosa filha. Minha suposição é que ele observava como minha mãe me tratava e simplesmente seguia o exemplo dela. Agora, além dos presentes da minha mãe no meu aniversário, eu também recebia presentes dos meus avós paternos, os pais do meu pai biológico. Seus presentes sempre eram de primeira e eu acho que a razão pela qual minha mãe não levava a sério me dar algo era porque ela sabia que eu sempre receberia presentes dos meus avós paternos nos meus aniversários e no Natal. Deve ter sido a razão pela qual ela só se concentrava em Arya. Falando de Arya, ela cresceu sendo a encarnação do mal. Em resumo, ela era igual a minha mãe. Ela me tratava como lixo, me falava com desprezo e não me valorizava em absoluto. Graças a minha mãe e ao meu padrasto, vocês podem acreditar que Arya nunca fez nenhuma tarefa doméstica até eu me mudar da casa dos meus pais? Nunca. Minha mãe cruel gostava de me sobrecarregar com tarefas. Eu lavava a roupa, cozinhava, limpava e fazia praticamente tudo o que havia para fazer em casa, enquanto Arya fazia o que queria. Na adolescência eu nem podia ficar fora de casa depois das 6 da tarde, mesmo se tivesse coisas importantes para fazer. Por outro lado, a menina de ouro da minha mãe podia ficar fora o tempo que quisesse. Ela
podia até dormir na casa de uma amiga e voltar no dia seguinte, só para receber os abraços e beijos da minha mãe. Mas se eu tentasse algo similar, minha mãe primeiro explodia meu telefone com ligações e mensagens ameaçadoras antes de me castigar fisicamente. Durante muitos anos eu estive literalmente sozinha naquela casa, mesmo morando com outras 3 pessoas. Não posso esquecer a quantidade de vezes que minha mãe e Arya se aliavam contra mim e me acusavam de algo que eu nem tinha feito. Lembro-me de uma vez quando Arya roubou algum dinheiro da bolsa da minha mãe, uns $500. Ela usou esse dinheiro para comprar sapatos novos e os levou para casa. Quando minha mãe procurou seu dinheiro e não o encontrou, ela me acusou de tê-lo pego porque, segundo suas palavras, confio em Arya com minha vida e sei que ela nunca me roubaria. Mesmo quando minha mãe viu que Arya tinha comprado sapatos novos, especialmente sabendo que ela não tinha renda, ainda insistiu que eu tinha pego o dinheiro. Como castigo, me negaram acesso ao Wi-Fi da casa durante meses. Apesar de toda a crueldade das coisas que minha mãe e minha meia-irmã me fizeram, eu continuei suportando e continuei morando com elas porque não queria me mudar com meus avós para outra cidade. Eles eram agricultores e viviam em uma zona rural de sua cidade natal. Tristemente, quando eu tinha 16 anos e estava nos últimos anos do ensino médio, meu avô faleceu. Eu nem sabia que ele tinha me deixado algum dinheiro para me apoiar na faculdade. Não era muito dinheiro, mas era um começo. Depois que meu avô faleceu e o enterramos, minha avó me deu $1000 em dinheiro. Ela os havia guardado em uma lata e me disse que meu avô estava economizando esse dinheiro para mim. Honestamente, fiquei muito emocionada porque sabia que meu avô não era rico e ainda assim conseguiu economizar todo esse dinheiro para mim. Para encurtar a história, aproximadamente uma semana depois de esconder minha lata de dinheiro no meu quarto, o dinheiro desapareceu misteriosamente. Embora a lata ainda estivesse no mesmo lugar, eu me lembro de procurar no meu quarto chorando. Depois de horas verificando tudo, eu ainda não consegui encontrar o dinheiro. Enfurecida, confrontei minha meia-irmã porque sabia que ela tinha mãos leves, mas ela negou ter pego o dinheiro. Minha mãe até zombou de mim dizendo: talvez seu avô tenha levado o dinheiro de volta. Não era ruim o suficiente eles terem roubado meu dinheiro. Além disso, estavam zombando de uma pessoa falecida que eu tanto amava. Uns 2 dias depois que meu suposto fundo universitário desapareceu, descobri que minha meia-irmã e minha mãe tinham se juntado e roubado o dinheiro porque não queriam que eu fosse para a faculdade. Quando descobri essa verdade, as confrontei novamente. E desta vez as coisas terminaram mal porque minha mãe me expulsou de casa. Ela ficou do lado de sua filha de ouro e me expulsou alegando que eu estava desafiando sua autoridade. Tive que me virar sozinha e já se passaram anos desde a última vez que as vi. Minha avó acabou em um asilo porque não podia cuidar de si mesma após a morte do meu avô, enquanto meu pai, ele nunca conseguiu se cuidar. Acabei morando com uma amiga até que pude sair de lá. Agora, a razão pela qual estou compartilhando essa história é por algo que aconteceu há alguns dias. Não sei como minha mãe descobriu onde eu morava, mas ela apareceu no meu apartamento naquela manhã. Eu pedi que ela fosse embora sem nem mesmo ouvi-la. Imediatamente depois que eu disse a ela para ir embora, ela se ajoelhou e começou a chorar dizendo que precisava da minha ajuda e que eu era a única que podia ajudá-la. Com raiva gritei para minha mãe sair da minha casa e bati a porta na cara dela. Alguns minutos depois, quando olhei pelo olho mágico, ela ainda estava lá. Me vi obrigada a chamar a polícia. Quando ela me ouviu, foi embora chorando. Estou realmente intrigada porque ela voltou depois de tantos anos e porque ela precisa de mim. Quer dizer, durante um tempo ela não poderia ter se importado menos, mas a curiosidade é muito forte. Ainda assim, acho que fiz bem em expulsá-la. Quer dizer, não quero ter contato com ela só porque agora ela precisa de mim. Sempre fui uma grande leitora desta seção do Reddit e queria perguntar se eu sou a vilã da história? Atualização. Vou começar pedindo desculpas por não ter conseguido atualizar nas últimas 2 semanas. Quando lia outras histórias, sempre desejava que as pessoas atualizassem o mais rápido possível, e por isso me sinto mal por não ter atualizado antes. Porém, com tantas coisas acontecendo, não tive tempo nem mesmo para ler outras histórias, algo que sempre apreciei. A boa notícia é que agora terei mais histórias para ler. A maioria das pessoas me disse que eu não sou a vilã, pelo menos não por tratar minha mãe daquela maneira. No entanto, algumas brincaram dizendo que sou a vilã porque agora todos querem saber o que minha mãe queria. Algumas pessoas me aconselharam a não ter mais contato com minha mãe e minha meia-irmã, enquanto outras sugeriram que eu ao menos descobrisse o que minha mãe queria, já que deve ser algo interessante para ela ter vindo até mim chorando. Como muitas pessoas estavam tão curiosas quanto, eu decidi fazer um esforço e perguntar o que minha mãe queria. Não foi fácil, mas não queria deixar a história pela metade. Suponho que se eu não quisesse me envolver nesse problema, não deveria ter publicado em primeiro lugar. Honestamente, voltar àquela casa, a casa com todas aquelas lembranças horríveis, me deixou muito desconfortável. No momento em que entrei, o dia em que minha mãe me expulsou apesar das minhas súplicas passou como um filme na minha cabeça, mas consegui deixar isso de lado. Ao entrar na casa, encontrei meu padrasto. Assim que me viu, ele gritou para que minha mãe saísse do quarto. Minha mãe disse: querida, você está aqui, estou tão feliz que você voltou para casa. Então ela começou a chorar e me abraçou forte. Se você está se perguntando como foi o resto da nossa conversa, eu te conto, foi desconfortável. Na verdade, falar com um completo estranho teria sido muito mais fácil do que falar com eles naquele dia. Quero acrescentar que ambos estavam visivelmente mal. Não estou brincando. Não sei o que aconteceu, mas minha mãe havia perdido muito peso e o mesmo aconteceu
aconteceu com meu padrasto. Serei honesta, depois que minha mãe me abraçou pensei que ela perguntaria como eu consegui me virar todos esses anos sozinha, mas ela não perguntou, apenas me segurou e disse que minha meia-irmã estava doente e que precisava da minha ajuda. Quando ela mencionou a ajuda, achei que estava falando de ajuda financeira, mas estava completamente errada. Depois que saí de casa, a Arya se tornou uma alcoólatra crônica ainda na adolescência. Nossa querida mãe não fez nada para impedir, apenas deixou que sua filha preferida continuasse arruinando a própria vida. Alguns anos depois, o fígado de Arya sofreu as consequências do abuso de álcool. Então, isso resolve o mistério. A ajuda que minha mãe dizia precisar era o meu fígado. Deixe-me explicar. Ela veio me procurar depois de todos esses anos para que eu doasse meu fígado para sua filha adorada. Quando minha mãe disse isso, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, nem deixei que ela terminasse de falar. Peguei minha bolsa e saí da casa. Agora vocês entendem por que não fiz essa atualização antes. Estava em um lugar horrível mentalmente. Minha mãe só me procurou porque me vê como um depósito de órgãos para minha irmã. Só sou grata por minha mãe ter entendido que ao sair eu estava dizendo não e desde então não me incomodou mais. Prometo fazer outra atualização se algo surgir, mas não vou doar meu fígado. Ele é meu e não o destruí abusando do álcool como minha irmã. Atualização 2. Olá comunidade, obrigada por serem uma comunidade tão incrível. Por sorte já consegui processar tudo e não me sinto mal. Depois de pensar bem, acredito que posso deixar para trás toda a dor que minha mãe, minha meia-irmã e meu padrasto trouxeram para minha vida. De novo, tenho pensado que o karma tem atingido ultimamente e que eles estão recebendo castigo por tudo que me fizeram. Isso ajudou bastante. Para aqueles de vocês que disseram que fui uma pessoa ruim por ir embora, vocês não têm ideia de como é ser vista como um saco de órgãos de que eles precisam e nada mais. Se estivessem no meu lugar teriam feito o mesmo. Alguns dias depois que fui à casa da minha mãe, ela voltou a aparecer na minha casa. Desta vez ela parecia ainda pior. De alguma forma ela deve ter notado que mencionar Arya desencadeava mais lembranças em mim, então ela se desculpou por isso. Ela também se desculpou por todo o tratamento duro que suportei no passado. Depois disso ela me contou sobre o que Arya estava passando. Suponho que sua principal intenção era me mostrar o quão mal ela estava para que eu tivesse pena, e ela não estava mentindo. Palavras não podem expressar a condição em que Arya estava. Ainda assim, isso não apagava todas as mentiras que ela disse, as falsas acusações e o fato de Arya ser a favorita da minha mãe. Então, não mostrei nenhum sinal de fraqueza para ela. Eu sabia pelo menos que ela estava realmente doente, mas não havia nada que eu pudesse fazer por ela. Ela disse que Arya estava assim há um tempo e que não havia esperança de que ela conseguisse um doador em breve. Sei que algumas pessoas me verão como a vilã já que tendo a oportunidade de ajudar não o faço, mas não vou doar parte do meu fígado, afetando minha qualidade de vida, para uma pessoa que fez da mim um inferno. Eu quero perguntar às pessoas que fariam isso de qualquer maneira, por que vocês não fazem? Há muitas pessoas por aí que precisam de um fígado, vocês só precisam procurar alguém que seja compatível e fazer isso. Eu sei que dirão que não é a mesma coisa porque são pessoas estranhas. Bem, minha meia-irmã também é, mas é nessas situações que as pessoas querem parecer que são pessoas melhores dizendo aos outros o que eles deveriam fazer, mas não fariam o mesmo se estivessem no meu lugar. Atualização 3. Não sei o que escrever primeiro já que com tudo que aconteceu desde a última vez que atualizei há muito para contar a vocês. Pelo menos posso começar dizendo que não caí na armadilha da minha mãe e fiz bem em não doar meu fígado para minha meia-irmã, o que também é uma forma de mostrar às pessoas que queriam que eu fizesse isso que era uma péssima ideia. Depois da minha última atualização passei muito tempo lendo seus comentários e parecia que todos tinham algo a dizer. Ainda me lembro de um comentário em particular que dizia: seu fígado não é o preço que você deve pagar para obter o amor de sua mãe. O verdadeiro amor de uma mãe deve ser gratuito e você não deveria ter que merecê-lo, com o qual eu concordo. Se eu algum dia encontrar essa pessoa, adoraria compartilhar um café e conversar já que ela parece ser uma pessoa muito sábia. De qualquer forma, não quero mantê-los no escuro por mais tempo. Estou muito feliz por não ter aceitado fazer a cirurgia. Se eu tivesse feito agora me sentiria muito pior do que me sinto sabendo de toda a verdade. Para ser honesta, se alguém tivesse me dito que minha mãe faria algo assim comigo eu não teria acreditado. Ela guardou esse segredo por 20 anos e ouvi-lo me destruiu. Não direi quem me contou porque minha mãe pode ler isso e saber quem a traiu. E a verdade é que eu não gostaria de fazer isso com essa pessoa já que ela tem sido de grande ajuda para mim. Lembram quando mencionei que eu nem sabia quando minha mãe tinha engravidado? Bem, a resposta é que ela não estava. Ela simplesmente fingiu estar grávida e apareceu com um bebê meses depois. Aparentemente Arya não era realmente minha irmã, ela foi adotada. Para mim é uma surpresa porque eu era muito pequena e só me lembro de pequenas coisas de quando tinha 4 ou 5 anos. Mas isso não é tudo. Acontece que meu padrasto é o pai biológico de Arya. Ele engravidou uma mulher, mas essa mulher não quis se responsabilizar por ela. Então, no dia em que essa mulher deu à luz Arya, minha mãe a adotou, mas enganou a todos fazendo-os acreditar que tinha sido ela quem a deu à luz. Não sei qual parte me doeu mais, descobrir que Arya foi adotada e nunca me disseram, enquanto queriam que eu doasse meu fígado para alguém que não era minha irmã biológica, ou que minha mãe constantemente escolhia sua filha adotiva em vez de sua filha biológica. Dizer que eu estava furiosa quando soube disso é um eufemismo. Eu não estava tão brava com meu padrasto, mas odiava profundamente minha mãe. Ela me fez sentir como se eu fosse defeituosa, como se eu não fosse boa o suficiente para ela. Eu estava com raiva porque ela ignorou minhas necessidades durante todos
todos aqueles anos e priorizou as de sua filha adotiva sobre as minhas. Além disso, uma filha que nasceu de uma infidelidade. Simplesmente não conseguia entender por que ela faria isso. Não há motivo para fazer isso, a menos que ela preferisse manter meu padrasto contente a mim, sua própria filha. Talvez ela me odiasse porque eu a lembrava do meu pai. Não sei. A única coisa que sei é que eu estava tão brava naquele dia que saí de casa e fiquei na casa de uma amiga. Quando voltei para casa alguns dias depois, meus vizinhos me disseram que minha mãe e meu padrasto tinham estado me procurando quase todos os dias. Coincidentemente, naquele mesmo dia minha mãe apareceu. Ela chegou chorando e implorando para que eu não virasse as costas para a área. Ela até disse: Se você realmente amasse, você provaria, doe um fígado para a área. E aqui vem o pior. Ou pelo menos para mim, o que pareceu ser o pior de tudo. Eu disse a ela que sabia que Arya era adotada e que eles tinham escondido isso por anos, que ela preferiu uma filha adotiva à sua própria filha, uma filha que além disso era fruto da infidelidade do seu marido. Eu disse tudo isso na cara dela. Não que eu pretendesse que por ser sua filha biológica ela precisasse me dar mais carinho, teria sido bom se ela nos tratasse com igualdade. Não me importa que ela seja adotada, só me importam as coisas que eu tive que viver. Mas ela só disse que não importava que Arya fosse adotada. Ela ainda era minha irmã. Ela disse isso como se tudo aquilo não tivesse importância alguma, como se fosse algo menor. Quando eu pensava que éramos meias irmãs, fazia sentido que me pedissem para ser sua doadora, porque eu pensava que haveria uma chance maior de sermos compatíveis. Mas e agora? Ela disse que por isso eu deveria fazer os exames o mais rápido possível porque não havia ninguém que pudesse ajudá-la e ela não conseguiria um fígado da lista de doadores a tempo. Não me surpreende que eles não tenham conseguido ninguém disposto a doar. Eles são basicamente pessoas ruins que ninguém quer ajudar. Eu era sua última chance de salvá-la. Naquele momento eu já sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para que minha mãe me amasse tanto quanto amava a Arya. Então eu a expulsei da minha varanda. Não fisicamente, é claro. Eu não queria fazer algo que me colocasse em problemas com a lei. Em vez disso, eu disse tudo o que estava preso dentro de mim, a chamei de vários nomes e avisei que se ela aparecesse novamente eu conseguiria uma ordem de restrição. Surpreendentemente, assim que ela ouviu isso, foi embora chorando e não me contatou nem me incomodou desde então. Já se passaram 3 semanas e eles não me incomodaram. Acho que fui claro o suficiente de que não doaria, mesmo que fosse compatível. Serei honesta, minha mãe me machucou de muitas maneiras, mas descobrir seu segredo piorou ainda mais as coisas. Isso só torna o assunto mais doloroso. Infelizmente não sei o que aconteceu com Arya realmente, mas isso é tudo que posso contar a vocês agora. Atualização 4. Vou fazer esta atualização e espero que todos a levem a sério porque algumas coisas que contarei realmente são sérias, independentemente das pessoas envolvidas e do que elas tenham feito. Agora eu sei porque minha mãe não me contatou novamente. Era porque ela não precisava mais de mim. Não é porque eles encontraram um doador de última hora, mas porque minha irmã faleceu. Como eu disse antes, eu era seu último recurso. Eles esperaram muito tempo e minha irmã tinha piorado muito quando finalmente recorreram a mim. Então, aqui está o porém, eu não acho que teria feito muita diferença se eu tivesse me oferecido para doar porque tudo aconteceu muito rápido. De qualquer forma, se você está se perguntando se eu me sinto mal, realmente não. Não me alegro que alguém tenha morrido, mas faz tempo que essas pessoas são completas estranhas para mim. Eu não conseguiria sair da cama se pensasse o tempo todo nas pessoas que morrem diariamente. Mesmo enquanto escrevo isso, ou enquanto você está lendo, alguém provavelmente está perdendo a vida. É triste? Sim, mas não há muito que se possa fazer. Para mim, a Arya era alguém que não tinha nenhuma relação comigo, e com o que contei na última atualização, era ainda pior. Eu não teria feito as coisas de maneira diferente sabendo desse resultado. Sei que é uma decisão que muitos não aceitarão, mas é a que eu tomei e viverei com ela. Embora tenha ajudado o fato de minha mãe ter me chamado de matadora, por não ter salvado sua filha. É curioso porque eu não estava lá enquanto ela bebia tanto álcool que acabou destruindo seu próprio fígado. Isso não foi um acidente ou um ato de azar, ela deliberadamente prejudicou seu fígado e agora pagou as consequências. Se parece duro, é porque é a verdade. E embora minha mãe não entenda, não é problema meu, pelo menos cortamos completamente o vínculo porque agora ela sabe que não há nada no mundo que faça com que eu a ajude no futuro. Então não faz sentido que ela me contate mais tarde para pedir algo porque ela sabe muito bem que eu não farei isso. Espero que esta seja a última vez que falo sobre minha história. Embora eu não deixe de ler outras, espero não ter que voltar aqui dentro de alguns anos porque minha mãe quer algo novo de mim, mas com o quanto ela me odiava e o quanto me odeia agora, não acho que isso aconteça.